Giro de notícias, vídeo do Raiz Tricolor, onde você fica bem informado sobre todas as notícias do Fluminense. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e nesse vídeo aqui a gente tem 3 notícias importantes. Uma delas sobre o jogo de amanhã, que a gente já vai começar falando agora. O GE. Globo soltou uma matéria nessa segunda-feira e a gente pôde perceber mais a fundo nos treinos dessa terça-feira de que Arias treina e Nino também não preocupa para o jogo contra o Atlético Goianiense. Os dois treinaram nessa segunda-feira, os dois treinaram nessa terça-feira também e estarão aptos tranquilamente para o jogo desta quarta contra o Atlético Goianiense. Na matéria do GE, ainda fala que John Arias participou normalmente do treino da segunda. Lembrando, John Arias deixou o jogo lá no Mineirão com problemas, né, deixou ele sentindo a perna, né? E Nino também, que já tinha deixado o jogo contra o Juventude com problemas, sentiu, enfim, uma dor, uma lesão, alguma coisa, não jogou contra o Galo lá em Minas e ele volta para esse jogo contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Lembrando que o time viaja nesta terça-feira. A volta de Nino é de extrema importância. Isso porque Nino e Manuel não jogam juntos há um tempo. E Manuel está fora de novo, né? Desde pelo menos o Fla-Flu, Nino e Manuel não atuam juntos numa ótima partida em que tiveram naquele Fla-Flu. Mas naquele jogo o Manuel foi expulso, naquela confusão em que ele não fez nada. Ele tomou um empurrão e acabou, do próprio jogador do Fluminense, né, tomou um esbarrão, aí esbarrou em Marinho e o juiz deu cartão vermelho para ele. Ele ficou de fora do jogo contra o Juventude, que Nino jogou e saiu com problemas. Aí no jogo contra o Mineirão, Manuel retorna, mas o Nino tá fora com problemas físicos. E agora pro jogo de quarta-feira contra o Atlético Goianiense, Nino tá recuperado fisicamente e o Manuel tá suspenso de novo. E por que é importantíssimo? Porque apesar da gente muito provavelmente ver um time com o Felipe Melo e com o Nino, né, não sei se o Diniz vai fazer uma mudança, seria pior ainda a gente ver um time com o Felipe Melo e com outro zagueiro ali ainda, David Braz ou David Duarte, que não fazem um ano decente, não fazem um ano bom no nível em que Nino e Manuel fazem. Enfim, John Arias eu não preciso nem falar, né, da importância do jogador. Quem também volta para essa partida é Natan, que não poderia jogar contra o Atlético Mineiro porque está emprestado pelo time de Minas Gerais. E aí com isso, né, não pode jogar, já que está emprestado, não pode jogar contra o time que o emprestou. Nessa terça-feira tem pré-jogo, mas esse vídeo aqui ainda tem mais 2 notícias importantes. Giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. E esse vídeo aqui, ele é patrocinado pelo OneFootball, aplicativo de futebol, que está presente aí, ó, no seu celular, que eu já sei. Não tá? Como é? Pô, aí você me complica. Vai lá, ó, pega o seu celular aí agora, abre a câmera, aponta para a tela aqui do computador, para a tela do vídeo, apareceu o QR Code e ele já vai jogar direto para sua lojinha de aplicativo, seja para o iOS, né, ou para o Android. Já vai aparecer direto. Faz o download aí, o aplicativo é muito bom, vale a pena, você tem atualização de resultado ao vivo, você tem notícia pra caramba do Fluminense, inclusive notícias como essa que eu vou falar por aqui agora. Baixa o OneFootball, tá? Uma outra notícia é uma notícia publicada no portal Netflu. Marcos Felipe recebe sondagens de 3 clubes do Brasil. A gente já falou aqui um pouco no início, mais pro meio do ano, que Marcos Felipe tinha recebido sondagens de um time de Portugal, um time bem pequeno lá de Portugal, e eu cheguei a falar sobre isso aqui, de que de fato era verdade, trouxe essa informação à época também, trazendo inclusive detalhes do valor da proposta, era uma proposta bem baixa, enfim, tudo isso no desejo de um Marcos Felipe sair, né, do Fluminense. Não o desejo dele, mas dos outros clubes de tirarem Marcos Felipe do Fluminense. A notícia do Netflu diz que ele foi procurado pelo Coritiba, pelo São Paulo e pelo Bahia para uma possível transferência para o ano que vem. E que, desses, o Bahia foi o que mais chegou perto ali de fazer uma proposta, enfim, de fazer uma sondagem mais a fundo pelo goleiro. Só que não chegou qualquer proposta para o Fluminense até o momento, é o que afirma a postagem do site Netflu.
Vale lembrar, Fábio nesse momento tem contrato para a temporada do ano que vem, então a gente ainda não sabe, obviamente essa escolha depende de preparador de goleiros, depende de Fernando Diniz, depende de uma série de coisas, mas é fato de que a gente não imagina ali muito um Fábio perdendo moral agora nesse momento da temporada. Então seria uma mudança ali, se for feita realmente uma mudança, seria algo mais só para o ano que vem. Marcos Felipe é um goleiro que está desde muito cedo no Fluminense, há muito tempo. No profissional do Fluminense, ele já foi inscrito na Libertadores 2013, então vamos fazer agora já 10 anos que ele já está ali no meio do futebol profissional do Fluminense. Chegou a ser emprestado ali no momento ou outro para times menores, para ganhar alguma rodagem, e quando virou titular, né, ele vira titular efetivamente na temporada 2020, ali na reta final, e se torna titular, né, no início da temporada, foi titular durante toda a temporada de 2021, é muito criticado por parte da torcida, principalmente por falhas no Fla-Flu, da final do Campeonato Carioca, e no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, lá no Maracanã, né, não no jogo do Equador, mas aqui no Maracanã, acaba perdendo a vaga quando o Fábio é contratado no início do ano de 2022. A chegada de Fábio e a renovação, foi a renovação automática, né? O contrato dele era para 2 anos, para o ano que vem, deixam essa questão em suspenso. O contrato de Marcos Felipe hoje é até dezembro do ano que vem. Então, vale lembrar, ano que vem, até este momento, ano que vem é o último ano de contrato de Marcos Felipe. Eu vou ser sincero, assim, o ano que Fábio fez, Marcos Felipe faria. Marcos Felipe tem partidas espetaculares, como o Fábio também tem partidas espetaculares. Acho que os dois goleiros têm. O nível de Fábio, obviamente, a carreira de Fábio, o nível dele é acima de Marcos Felipe. Fábio é um dos maiores goleiros desse século no Brasil. Mas a gente tem visto que o desempenho dele não vem sendo alto no nível da carreira dele no Fluminense. Ainda acho um ano ok, um ano bom de Fábio, apesar da falha contra o Olímpia, contra o Atlético Mineiro, uma outra falha ali que acabou pegando muito, né, no couro dele. Mas tem grandes partidas, tal qual o Marcos Felipe também. E acho que nesse momento, para a temporada que vem, seria ótimo para o Fluminense ter o entendimento de que Fábio é importantíssimo para o desenvolvimento de Marcos Felipe. Todo mundo que já lidou com esse tipo de questão assim, sabe o quanto que você ter alguém experiente, enfim, te dando dica é essencial. Mas para o ano que vem seria interessante a utilização de Marcos Felipe. Uma renovação de contrato e você vai começar como titular no início do ano. Dando a Fábio, nesse provavelmente último ano de carreira dele, algumas partidas ao longo da temporada, mas muito mais para poder ganhar essa moral, essa experiência de Fábio dentro de Marcos Felipe, que é um goleiro. A gente não pode correr risco de perder Marcos Felipe. A gente passou durante muito tempo sem ter goleiro confiável. O Cavalieri de 2013 já não era mais confiável. Do 2012 tinha umas falhazinhas também. Então, mas enfim, agarrou pra cacete naquele ano, não tem contestação nenhuma não. Mas enfim, a gente passou muito tempo sem ter goleiro confiável. E nesse momento a gente tem 2 bons goleiros, a gente tem que preservar justamente o que vai ser mais duradouro. Vamos ver, Coritiba, Bahia e São Paulo. Você apostaria que algum desses vem com proposta para cima de Marcos Felipe? Não sei. Vamos para a última notícia. E na última notícia, a gente vai falar um pouquinho sobre chances para a Libertadores. Exatamente. O cálculo que eu mais confio desses, eu sei que você aí já tá matemática, fala, pô, Gabriel, matemática, fica botando esses cálculos matemáticos não faz sentido nenhum. Enfim, o cálculo que eu mais confio, né, pessoalmente, para classificação, para Libertadores, etc., é do pessoal do Instituto de Matemática da UFMG. Eles fazem cálculos lá do Campeonato Brasileiro, fazem do Campeonato Mineiro também, de alguns campeonatos internacionais, mas o foco maior ali no Campeonato Brasileiro é muito interessante. E eles têm essa tabela aí, em que a cada rodada, e com a vitória do Palmeiras ontem por 3-1 em cima do Botafogo, eles atualizaram para essa rodada, eles vão colocando as chances que você tem de classificação para a Libertadores. Eu vou até começar pelo outro gráfico, que é a probabilidade por time de classificar para a Libertadores. Quanto cada time tem de chance? Você vai ver que o Palmeiras tem 100% de chance. O Palmeiras está garantido na Libertadores do ano que vem. Mas antes de eu mencionar os outros aí que já estão na tela, é importante eu destacar uma coisa. A UFMG mudou a forma agora, o Instituto de Matemática da UFMG mudou um pouco a forma. Com, entre aspas, uma garantia de que Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense devem ficar ali por esse pedaço, eles já cogitam eles já colocam aí 8 vagas para a Libertadores.
Entendido? Então, eles colocam 8 vagas para a Libertadores, já considerando também, tipo assim, qual a possibilidade do Corinthians, do Flamengo e do Atlético Paranaense, por que elas estão tão altas? Porque eles têm uma final para jogar, no caso do Flamengo tem 2. E em que, se eles ganharem, eles vão para a Libertadores. Então, por isso, Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense têm percentuais tão altos. Porque além das diferenças, das chances deles se classificarem pelo Brasileirão, eles ainda têm uma final que, se eles ganharem, né, cada um aí ganhar, são 2 finais, pode já ir direto para a Libertadores. Então, eles já consideram isso também. E aonde que é importante, então, aqui a gente vê? O Palmeiras já está classificado. O Internacional e o Fluminense têm 99,97%, o Internacional, e 99,86% o Fluminense de chances de se classificar para a Libertadores. O que eles levam em conta aqui para você entender isso? Vamos lá, eles levam em conta a pontuação, os adversários que o Fluminense tem pela frente, a questão de ser em casa ou fora, e além de tudo, a probabilidade de quem está vindo atrás pontuar muito a ponto de passar o Fluminense. E além disso, a probabilidade de, por exemplo, Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense ganhando Libertadores e Copa do Brasil ainda continuarem no G6 a ponto de ter vaga para Libertadores até o 8º. Entendeu? Então ele considera os 8 primeiros. E com isso dá pra gente afirmar que o Fluminense está classificado para a Libertadores do ano que vem. Assim, 99,86. Aonde que entra só uma questão e aonde eu vou falar um pouquinho aqui agora, dos outros aqui, né, que tem mais chances também. Vão vendo, hoje o América tá aqui na frente, mas eu não gosto muito desse cálculo aqui de percentual, porque se o América perde um jogo, já fica, o América caiu um monte de percentual. Eu gosto desse daqui, ó, que é muito mais difícil de ser mudado, que é a classificação para a Libertadores por pontuação. O que isso quer dizer? Eles calculam, com 8 vagas, que se o time fizer 53 pontos, ele tem 63% de chance de ir para a Libertadores. Lembrando, aqui estão falando de 8 vagas. Então são 6 vagas diretas, mais as 2 vagas de pré-Libertadores. Entendido? E aí, esse daqui me animou ainda mais. Por quê? Com 60 pontos, é certeza que você estará na Libertadores 2023. Por isso, inclusive, o Palmeiras, que tem 63, já está classificado. Mas a gente vai descendo aqui um pouquinho, lembrando que o Fluminense tem 51 pontos, e você vai vendo, por exemplo, que 56 pontos te dá 98% de chance de classificação para a Libertadores. O que, assim, basicamente está classificado para a Libertadores. A gente só não vai cravar porque não é matematicamente certeza. E 56 pontos significaria para o Fluminense, em 9 jogos, ganhar um jogo e empatar 2 e perder 6. Não é algo factível. Então, esse cálculo de números aqui também vai destacando pra gente a questão de que o Fluminense já está praticamente garantido. Eu vou dar um exemplo aqui, que se o Fluminense tem 51 pontos, se ele ganhar mais um jogo e perder os outros 8, ele vai ter 80% de chance de ir para a Libertadores. 82, 83% de chance de ir para a Libertadores. Se ele ganhar um jogo e perder 8, for pior do que foi em 2005, ele tem essa chance toda de ir para a Libertadores. Lembrando, isso daqui eu estou contabilizando, a UFMG contabiliza as vagas para pré-Libertadores também. Então, assim, é um fato. O Fluminense jogará a Libertadores 2023. Agora, o que a gente precisa fazer? Fazer um pouquinho mais de ponto para poder se classificar para a Libertadores direto. Talvez 59, 58 pontos já seja até o suficiente. Mas não é esse o nosso desejo, obviamente. Né? Tem 0,5. Então, assim, não tem nem 1% nesse momento. Acho que é loucura a gente falar sobre questão de ser campeão. Se você olhar aqui, a probabilidade de ponto... Se um time chegar a 81 pontos, ele será campeão. Para o Fluminense hoje chegar a 81 pontos, ele não chega mais a 81 pontos. Tem 51 e faltam 9 jogos. Então, assim, o Fluminense chegaria no máximo ganhando todos os jogos a 78, né? E ainda assim, provavelmente, o Palmeiras teria que vencer 5, perder 4. Enfim, o título... Hoje o Palmeiras é campeão brasileiro, acho que ninguém tem dúvida disso. Cabe ao Fluminense fazer muitos pontos, se classificar bem cedo para a Libertadores direto e poder ir ao mercado tranquilamente, sabendo que jogará a Libertadores 2023. E não tendo aquela dúvida de vamos para pré, vamos para Libertadores, e quando chega no mercado para fazer contratação, todo mundo já contratou. Diz aí, comenta aqui sobre essas notícias. Até a próxima, valeu.